Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o PWM e a sua utilização com os microcontroladores AVR. Uma das aplicações mais comuns da gente aplicar a alimentação contínua é no acionamento de motores de corrente contínua, né? Onde, por exemplo, se a gente alimenta esse motor num sentido, ele tem um sentido de giro. E se a gente inverte a polaridade, ele, né, consegue aí rotacionar no sentido contrário, né? Por isso aí a grande utilização dos motores de corrente contínua, né, que são aí normalmente de menor custo e menor manutenção também, dependendo da aplicação, né? Então, o acionamento também deles é mais simples, né, para a maioria das aplicações de pequena carga, né? Então a gente vai dar uma analisada também aproveitando a estrutura dos motores DC para exemplificar o uso do PWM. Uma ideia de controle unidirecional, por exemplo, do Arduino com AVR, seria, por exemplo, a gente acionar aí um transistorzinho aqui, a fim de polarizá-lo aí com o AVR para ele alimentar o motor aqui, ok? Para ele habilitar aí a passagem de corrente para o nosso motor. Sendo que aqui nesse caso a gente está compartilhando a alimentação aí do microcontrolador com a do motor, né? Uma outra maneira de fazer isso de forma mais prudente seria, por exemplo, utilizar aí tensões, né, fontes de alimentação individuais para o microcontrolador e para o motor. Dessa forma, a gente estaria protegendo o nosso microcontrolador e também possibilitando utilizar aí uma tensão, uma fonte de tensão maior e externa ao nosso microcontrolador. Então, aqui nesse exemplo, aqui no caso, a gente está alimentando o nosso microcontrolador, né, com tensão de 5 volts, através de um dos pinos dele, né, a gente pode acionar aqui um optoacoplador, que vai aí, através dessa alimentação de 12 volts, aqui no caso externa, né, individual ao nosso microcontrolador, vai aí polarizar esse transistor para nós, com esse divisor de tensão aqui, e aí vai então acionar o motor com uma tensão independente. Então aí para a gente acionar um motorzinho, né, uma das maneiras de a gente utilizar de forma segura o microcontrolador é através desse circuito, né? Aqui no caso a gente tem uma mesma referência, né? Porém a alimentação de potência do nosso motor ela está aí separada da alimentação do nosso microcontrolador, ok? Sendo que, né, entre a estrutura de potência aqui no caso, né, que é o do motor, e a estrutura de controle, que é o microcontrolador aqui, a gente não tem conexão elétrica alguma, né? A não ser a referência, né, que a gente tem através de um optoacoplador, os circuitos totalmente separados aí eletricamente um do outro. Adicionando aqui, inclusive, né, um diodo para poder proteger aí, né, o nosso circuito de qualquer força contra eletromotriz gerada pelo nosso motorzinho também. Então, de uma maneira a gente consegue controlar de forma bidirecional o motor através, por exemplo, de uma ponte H. Essa estrutura que ela exemplifica de maneira bastante simples a estrutura de um controle bidirecional, onde a gente tem aqui a alimentação, um aterramento aqui e 4 chaves disponíveis aí, onde a gente consegue alternar a rotação desse motor. Aqui no caso, como todas elas estão abertas, o motor não funcionaria, né? Nessa condição, por exemplo, a gente fechou essa chave e essa chave. Então, nessa condição, a corrente flui nesse sentido pelo motor, girando aqui, por exemplo, no sentido horário, né? Agora, se a gente inverter, né, ligar apenas a chave 2 e 4, aí agora a corrente está no sentido contrário, né? Então, o motor gira aí no sentido anti-horário, por exemplo. Ok? E aí, nesse caso aqui, seria uma condição
inválida, né, já que a gente estaria curto-circuitando a fonte. Então perceba que, né, como a gente está acionando individualmente algumas chaves, isso a gente pode fazer através de um microcontrolador, por exemplo. Por intermédio, né, do L298, onde a gente tem aqui, por exemplo, 4 saídas, que a gente pode acionar até dois motores aqui, por exemplo. Né? E a gente tem aqui os pinos de VS, a tensão, a fonte de tensão, e o GND. Né? E aqui a gente tem os pinos de entrada, em 4, em 3, em 2 e em 1. E os pinos de enable, que é o A e o B. Então, por exemplo, olhando aqui para as saídas Alt 2 e Alt 1, né? Se eu quiser, por exemplo, utilizar essas duas saídas para alimentar um motor, a gente pode fazer o quê? A gente habilita o Enable, a gente aciona o Enable para ele fechar essas chavinhas aqui, por exemplo, ó, representadas aqui por esses símbolos. Né? E aí, se a gente quiser que o motor gire num sentido, eu deixo a IN2 sem ativar e ativo a IN1, né, a entrada aqui de baixo, que aí ele vai pegar e jogar nível 0 aqui. Então, com apenas a entrada IN1 ativada, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar terra, né, nível lógico 0 volts aqui, e vou jogar aqui a tensão no pino 3. De forma contrária, se a gente quiser inverter a polaridade ali nas saídas Alt 1 e Alt 2, basta a gente não ativar a entrada 1 e ativar a entrada 2. Que aqui no caso agora, né, a gente vai estar comutando aqui essa chavinha para o nível 0. Então a gente vai estar alimentando aqui com 0 volts e aqui com a tensão de VS. Então perceba que, né, através dessas entradas e dos pinos de enable, a gente consegue gerar tensões alternadas aqui, né, entre Alt 1 e Alt 2 ou Alt 3 e Alt 4. Então um exemplo de aplicação seria, por exemplo, a gente pegar o nosso microcontrolador e acionar, né, o nosso L298 aqui através de um optoacoplador. Tá? Onde a gente poderia, por exemplo, aqui nessa representação, a gente já conta com os diodos de proteção aqui. Aí a gente estaria, por exemplo, aqui colocando, por exemplo, uma tensão positiva aqui e 0 volts aqui, ou vice-versa, 0 volts aqui e uma tensão positiva aqui. Né? Então essa seria, por exemplo, uma estrutura de aplicação do microcontrolador VR para poder aí acionar um motor, né, de forma segura, né, isolada do circuito de potência. Essa representação é bastante comum com esse módulozinho aqui, olha, né, esse módulo L298, que ele já é vendido com essa estrutura, né? Então a gente só precisa acoplar aqui os motores 1 e 2. Aqui são os pinos de alimentação, né, do módulozinho. Né? E aí, por exemplo, a gente pode utilizar os pinos PB0, PB1 e PB2 e PB3 do nosso microcontrolador para poder fazer o acionamento desses motores no sentido que a gente precisar. Né? Então, com isso, para a gente explorar a aplicação do PWM, por exemplo, em aplicações como essa, em que a gente não vai acionar esses motores com uma tensão contínua, como seria, por exemplo, né, um caso como esse daqui, ou como esse daqui, né, em que a gente estaria alimentando, ou como esse daqui ainda, em que a gente estaria alimentando o motor diretamente com uma bateria, de forma constante. Né? Uma maneira econômica e bastante viável de se fazer esse controle é através de PWM. PWM vem de Pulse Width Modulation. Então quer dizer modulação por largura de pulso. Né?
Então, aqui nesse caso, vamos supor que para esse gráfico de baixo aqui, esse sinal de tensão, independente da tensão, esteja entregando 100% da potência, né? Então, se a gente começar agora a comutar esse sinal de tensão fixo, então a gente pode, por exemplo, reduzir aqui para 3/4 de potência. A gente divide, por exemplo, aqui, né, o período em 4 partes, né, e aí a gente deixa acionado, né, aqui nesse caso, por exemplo, deixa acionado aqui 3 partes e deixa desligado uma parte. Aqui em 50%, né, a metade da potência entregue para a carga, né, imaginando que esse sinal de tensão, né, está vindo aí de uma fontezinha de tensão qualquer, né? Então aqui no caso a gente teria, por exemplo, um pulso aí de 2 de tensão e 2 pulsos, né, com 0 tensão. E aqui no caso a gente teria o inverso, né? Olha lá, um pulso com tensão e 3 pulsos sem tensão, né? Esse é o conceito aí de PWM e, consequentemente, o Duty Cycle. Aqui no caso, como a gente tem tensão em apenas 25% do período, então o Duty Cycle é dito ser 25%. Aqui, como a gente tem metade do período com tensão e metade do período sem tensão, então o Duty Cycle é 50%. E por aí vai. Aqui, como 3/4 do período tem tensão e 1/4 não tem tensão, então o Duty Cycle é 75%. Aqui todo o período tem tensão aplicada. Então aí no caso o Duty Cycle seria 100%. Então aí para cada uma dessas situações a gente entrega uma potência e uma tensão diferente. Vamos imaginar que se a gente tem aqui, por exemplo, uma tensão de 10 volts, então a tensão média equivalente desse sinal, por exemplo, de 50% do Duty Cycle, seria 5 volts. Então a gente está usando apenas uma fonte, né? Então vamos supor, com esse conceito de PWM, eu posso ter, por exemplo, apenas uma fonte de 10 volts. E aí se eu aplico uma chave aqui e vou chaveando essa tensão em uma carga, por exemplo, utilizando-se do conceito de PWM, né? Se eu for chaveando essa chavinha aqui, ó, fechando, abrindo e abrindo, né? Aqui de forma bem simples, né? A gente pode ir chaveando essa chavinha aqui e aí a gente, com apenas uma fonte de tensão, a gente pode gerar uma tensão equivalente aí na carga de 5 volts, por exemplo, de 7 volts e meio, se fosse o caso de o Duty Cycle 75%, ou 2 volts e meio, se fosse o caso do Duty Cycle de 25%. Então, apenas com uma fonte a gente tem aí, né, através de uma chavinha, ou seja, a gente chaveando essa fonte, né, a gente consegue entregar diferentes tensões sem ter necessidade de ter uma fonte de 10 volts, outra fonte de 5, né, ou a necessidade de ter aí uma estrutura muito grande para poder ter diversos valores de tensão. Então agora, dentro do nosso microcontrolador, a gente tem estruturas que fazem e que geram sinais de PWM de forma automática para nós, né? Essa solução ela é provida através dos timers, no caso do timer 0, timer 1 e o timer 2, né? Onde dentro do timer 0 a gente tem aí, né, os registradores timer counter control 0A e o 0B, né? Lembrando aqui que o 0 faz referência ao timer 0, né? E aí a gente tem o nosso timer counter 0, que é o nosso contador aí, que quando chega ao limite, né, ao estouro, ele seta a flag de timer overflow. E aí a gente tem também os output compare register, né, 0A e 0B, que aí eles fazem uma análise, né, de comparação entre o valor do output compare com o timer counter. E aí, conforme esses valores forem iguais, do output compare e do timer counter, né, o nosso microcontrolador seta também a flag do output compare flag.
ok? Tanto para A quanto para B. Então a gente pode utilizar esses recursos do timer 0 para poder gerar uma onda PWM, utilizando-se então aí dos registradores, né, timer counter control 0A, com os bits equivalentes, conforme a gente vai ver, e também o timer counter control 0B, né, com os bits de seleção de clock e os modos de operação do nosso timer, né, que como a gente viu, né, ele pode trabalhar como contador ou como comparador também. E eu, utilizando dessas funcionalidades, a gente pode gerar um sinal PWM com esse recurso que os timers nos fornecem. Então, por exemplo, através dos bits WGN00 até WGN02, a gente seleciona o modo do timer, no caso aqui, do timer 0. Então, como a gente tem aí 3 bits, então a gente tem a possibilidade de configurar 8 possibilidades diferentes. O 000 é o modo normal, ou seja, o nosso timer vai funcionar de forma normal, como um timer, né, um temporizador comum, né? Aqui no modo 001 e 101, ele vai estar aí no modo de PWM de fase correta, né, ou phase correct aqui, né? Aqui nessa combinação, ele vai estar aí no modo comparador, né? Essa configuração ela é reservada, nós não temos acesso a ela, né? E essa também, né? E aí, para a comparação de 011 e 111, a gente consegue configurar o nosso timer no modo Fast PWM, né? Que é o modo que gera sinais PWM com maiores frequências, com altas frequências, né? O modo de fase correta, ele tem uma particularidade, né, de gerar sinais de diferentes Duty Cycles com fase semelhante, porém o limite de frequência dele é menor do que o Fast PWM, né? Então, conforme a gente vai ver nos exemplos, esses bits, através desses bits, no caso do timer 0, né, a gente consegue selecionar o modo como o nosso timer vai operar. Então, por exemplo, no modo de Fast PWM, né, assim como vem descrito no datasheet, ele é similar ao modo normal, mas aí no caso o output compare, o 0 aqui e o x conforme for o número, né, é armazenado num buffer. Então quando a gente carrega o valor do output compare, esse valor na verdade ele vai para um buffer, e aí após o estouro do timer overflow, esse valor ele é transmitido aí efetivamente ao output compare, né? Então, o modo como funciona o nosso timer counter e a comparação dele aí, como é que é? Ele vai incrementando de 0 até FF. No caso, o nosso timer counter aqui, ele é de 8 bits, o timer counter é 0. Então, como ele é de 8 bits, ele consegue aí de 0 até FF, né? Então, quando o timer está acionado, ele vai incrementando até FF. Quando ele chega lá no topo, ele seta o timer overflow para 1, e aí ele fica fazendo isso de forma contínua, né? Esse aí é o modo de operação do nosso timer 0. Ele incrementa o timer counter até o topo, vai a 0 de novo. Toda vez que ele chega lá no topo, ele seta a flag de overflow, né, que é o timer overflow aqui, ok? E aí quando ocorre algum evento de comparação, quando ele encontra esse momento aqui, né, em que o valor carregado no output compare é igual ao valor do timer counter, que é incrementado, né, sempre de 0 até FF constantemente. Então aí quando ocorre essa igualdade, né, a flag do output compare também é setada. Então, o timer overflow, essa flag aqui, ele é setado toda vez que o timer counter atinge o máximo e volta ao nível baixo de novo, né?
E aí essa flag, output compare, ela é setada quando ocorre aí, durante esse incremento do timer counter, ocorre alguma igualdade entre o valor carregado no output compare e o timer counter. Então vamos supor que o timer counter foi carregado com o valor de 1F em hexadecimal, e aqui a gente tem também um F, né, no output compare. Então se a gente carregou o output compare com um F, quando o timer counter chegar aí entre, né, os valores mínimos e máximos, quando ele chegar a um F, então ele vai identificar que o valor do timer counter é igual ao output compare, e aí ele seta a flag, né? E no modo de fase correta, diferentemente aqui do Fast PWM, em que o nosso timer counter ele é incrementado até o máximo e volta do zero de novo, né? No modo de fase correta, a gente tem aí um incremento e um decremento gradual do valor do timer counter, tá? Diferente aí do modo Fast PWM. Aqui no caso, quando o timer counter se torna zero, a flag timer overflow é setada, tá? Então toda vez que o timer counter ele vai até o máximo, incrementando, depois ele vem decrementando, né? E aí quando ele chega no mínimo, a flag é setada aí, tá ok? Então o timer counter ele tem essa evolução, né? Ó. Ele incrementa de 0 a 1, 2, 3, 4, até chegar a FE e FF. Depois ele vem decrementando de novo, né? E quando ele chega em 0, ele seta a flag de overflow para 1. Né? Então, novamente, para a gente utilizar aí o modo de comparação para gerar um sinal de PWM, como vai ser? Aí, o usuário vai carregar através de um buffer o valor do output compare, né? E aí, quando o timer counter chegar no máximo, ele carrega no output compare o valor indicado pelo usuário, vamos supor aí, né, um 0, em hexadecimal, por exemplo. E aí, no caso, quando o timer counter chegar aí de 0 até 10, né, ele vai identificar que o valor do timer counter é igual ao do output compare. Então aí ele vai identificar essa igualdade e vai setar a flag do output compare. E aí quando ele chegar lá no máximo, no topo, né, e voltar novamente no mínimo, né, ele vai aí seta o timer overflow. Isso no modo de fase correta, ok? Então, a principal diferença entre o Fast PWM e o Phase Correct PWM é o modo como o timer counter é incrementado, né? No Fast PWM, o timer counter ele é incrementado até o máximo, volta a zero e é incrementado de novo até o máximo e ele volta a zero. Perceba que a gente faz no mesmo espaço de tempo, a gente percorre o período de zero até máximo mais vezes. Então, a gente vai ver que o modo Fast PWM, em função disso, ele consegue fornecer sinais PWM com frequências maiores. Né? Já o Phase Correct PWM, o modo de incremento dele ele vai de zero até o máximo e decrementa depois até o mínimo. Ok? Então aí, o nosso timer zero vai ter, né, conforme a configuração que a gente fizer aqui nos bits com 0, aqui no caso x1, que o x vai depender, né, se é o A, se é o B, né, aqui o com 0, novamente 1 e 0, aqui 1 e 0, conforme o modo selecionado nos bits WGM. Né? Então, se lá nos bits WGM a gente escolher o modo de comparação ou o modo normal, ou seja, diferente do modo PWM, então os bits com 0, 1 e com 0, 0, aqui no caso, vão determinar para nós, né, essas comparações, esses comportamentos do nosso timer.
Se for o primeiro aqui, no modo CTC ou normal, né, o pino aí, o nosso timer vai ter uma operação normal, né, e o pino OC0 vai estar aí com uma operação de I/O normal também. Né? Se ele for configurado para 0,1, então ele vai inverter o estado do output control 0 do pino OC0, né? Quando ocorrer uma igualdade na comparação, quando ele encontrar essa igualdade, né? Para 1,0, né? Ele vai limpar, né? Ou seja, vai colocar ele em nível 0, quando ocorrer uma comparação, e aqui 1,1, né? O nosso timer vai setar esse pino quando ocorrer uma igualdade na comparação. Agora, caso através dos bits WGN 0001 e 02, né, a gente configurar o nosso timer para o modo FastPWM, então agora aí os com 0 e com 1 vão determinar outros comportamentos. Percebam que fisicamente, né, os bits com 0 aqui, ó, né, são os mesmos, só que eles vão ter funções diferentes conforme o modo que a gente selecionar do nosso timer. Então, se for o 00, de novo, ele vai estar no modo normal e o pino vai ter uma operação normal também. Né? Não vai ter influência nenhuma do time. Né? Se for 01, essa configuração é reservada, a gente não consegue utilizá-la. E aí, se for 10, então ele vai limpar, vai jogar nível 0 no pino OC0 quando ocorrer uma igualdade na comparação e vai setar esse pino quando chegar no topo. Né? Ou seja, quando o timer counter chegar lá no topo, né, da contagem, né? Quando ele chegar no topo, ele vai fazer esse set aí. E se for 1, então a gente vai setar quando ocorrer uma comparação, e quando ele chegar no topo, ele vai limpar o pino. Né? Então perceba aqui que a gente está alternando, né, o pino OC0, que é um dos pinos do Arduino, conforme a gente vai ver, né? Ou do Arduino, ou do microcontrolador AVR328P, né? Que a gente vai setar esse pino ou limpá-lo aí, gerando já aí um sinal alternado, né? De 0 volt e 5 volts. E aí, por fim, se através dos bits WGM a gente configurar o nosso timer para trabalhar no modo de fase correta, de PWM, então, novamente, 00 aqui ele vai trabalhar no modo normal, o OC0 vai estar desconectado do timer. Né? Essa configuração ela é reservada, a gente não consegue utilizar. E aí, se for 10, então o nosso pino ele vai ser levado a 0, ou seja, vai ter um clear, né, nele aqui. Quando ocorrer uma igualdade durante a contagem crescente do timer counter, conforme a gente viu, né? Então, durante a contagem crescente, se em algum desses pontos, né, conforme a gente viu anteriormente, ocorrer uma igualdade entre o timer counter e o output control, o registrador de output control, né, então aí ele vai colocar 0 no pino OC0. E aí, durante o decremento, né, ou seja, o down count aqui, né, durante o down count ou o decremento, né, se ocorrer a igualdade aqui entre o timer counter e o registrador output control, então ele vai setar o pino, né, nesse momento. E aí, quando for 1, é o inverso. Né? Ele vai setar na subida, no up counting, tá? E vai aí limpar, colocar a 0 no down counting. Né? Então percebei que existem esses 3 modos básicos aí de funcionamento do timer 0. No modo de comparação ou normal, temporizador normal, né? No modo de Fast PWM, onde a gente tem como referência a característica de incremento do timer counter, como um dente de serra aqui, né? Que ele vai lá até o máximo, volta no 0, vai até o máximo, volta em 0. E tem ainda o modo de fase correta no PWM, onde a característica principal aqui é o modo de incremento e decremento do timer counter. Ok? Então, como é que a gente calcula, né, a frequência e o duty cycle no modo de Fast PWM? O duty cycle aqui ele vai ser variável, né, entre 0 e 100%, e a frequência vai ser selecionável aí conforme os limites, né, impostos
pelos nossos registradores, conforme a gente vai ver nos exemplos, né? Então vamos supor que aqui para esse exemplo, a gente configurou o nosso output compare, o valor dele, né, para um valor determinado aqui, olha, nesse ponto desse gráfico. E aqui o topo, né, é o FF. Né, o top aqui, né, ó, do valor do timer counter é o FF, já que ele tem 8 bits. Então, no modo normal, ou seja, né, o 10 aqui, olha, né, 10 é 2, né? Então, quando ele estiver com 2 aqui, quer dizer que a gente escreveu lá nos bits com 0 e com 1, né, o valor de 1, 0. E aqui a gente escreveu 1, 1. Né, lá no com 3, aqui seria com 2, né, porque é 1, 0. E aqui seria o com 3, porque seria 1, 1. Né? Então, aí no caso, para o modo normal, na subida, ocorreu aqui uma igualdade. Por exemplo, né, entre o valor do timer counter e o output compare. Né? Então vamos supor que aqui é FF, então aqui vamos imaginar que fosse, por exemplo, um valor em 10 em hexadecimal, por exemplo. Né? Então aqui o FF, o timer counter, né, veio lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele chegou em 1, 0, opa, é igual ao output compare. Então o que ele faz no pino OC0 do nosso microcontrolador? Ele vai e alterna ele para 0 aqui, ó. Conforme aqui, ó, ele dá um clear no pino OC0, né? Joga ele para 0. E aí quando ele chega no topo, né? Quando ele cai, no momento em que ele vira o topo aqui, né? O máximo, então ele seta novamente a saída aqui do pino OC0. E isso continua constantemente. Quando ocorre uma nova igualdade aqui, quando o OC0 ele parte de, o timer counter parte de 0 de novo e chega ao valor equivalente ao output compare aqui, então ele dá um clear novamente no sinal do pino, e aí quando ele chega no topo de novo, aí ele vai e seta novamente esse valor. Então perceba que conforme isso vai se passando, o sinal desenhado no pino é de um sinal PWM, né? Ou seja, um sinal modulado pela largura dos pulsos. E aí se a gente estiver no modo 3, que é o modo invertido, né, aqui no 1, 1, então ele vai setar o valor, o pino AC0 quando ocorrer uma comparação, uma igualdade na comparação, e vai limpar, ou seja, escrever 0 no pino no topo. Então aqui ele simplesmente faz o contrário. No momento em que ocorreu a igualdade aqui do timer counter, que está incrementando de 0 até FF, com o output compare, então ele vai e seta a saída do pino aqui. E aí quando ele chega lá no topo, ele dá um clear nesse valor. Ok? Então aí o Dutch Cycle do nosso sinal aqui, ele vai estar configurado da seguinte forma. Né? O período do nosso sinal aqui, né, ele tem de 0 até FF, 255, mais 1, que é o clock adicional que ele precisa para poder voltar a ser 0. Então aí o período do nosso timer counter, né, de incremento do nosso timer counter, vai ser aí 256. E aí o período com que o nosso sinal fica em nível alto é o que? É o tamanho aqui do nosso output compare mais 1. Então, por exemplo, aqui, né, ele pega esse tamanho aqui. Aqui seria o tamanho equivalente ao nosso output compare 0, o registrador. Né? E aí mais um clock adicional de tempo aqui para ele poder ir alternar o valor para 0. Então por isso que a gente coloca aqui output compare mais 1. Então a gente pega o tempo em que o nosso sinal fica em nível alto, divide pelo período
todo aqui, olha, divide pelo período todo e multiplica por 100. Então, dá aí o Duty Cycle. Né? No caso do modo invertido, o que a gente faz? A gente faz a diferença. Porque aqui a gente considerou o tempo que ele estava em nível alto. Então, aqui ocorreu uma inversão. Para a gente calcular isso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir lá, pega o valor máximo do nosso do período, né, de incremento do timer counter, que é 256, e a gente desconta o tempo que ele ficou em nível alto, né, que é o output compare 0 mais 1. Né? Então, aí 256 menos 1 dá 255. Então, vai ficar 255 menos o output compare 0, que dá essa relação aqui. Olha. Então, essa contagem aqui, 255 menos o valor do output compare carregado aqui, é o equivalente ao período em que o nosso sinal aqui fica em nível alto. A gente faz a diferença porque a gente pegou a quantidade que a gente calculou no modo não invertido e fez aí o total menos essa quantidade. Então, o total menos essa quantidade, né, dá esse restante aqui. Né? Dá esse restante aqui, que é exatamente o valor que a gente tem aqui no modo invertido. Ok? Então, o valor output compare aqui, né, é a quantidade em números de clock, né, que o nosso sinal fica em nível lógico alto. Tá? Considerando aqui, né, um prescale de 1, o nosso timer counter ele vai incrementar a cada pulso de clock. Né? A cada ciclo, né, a cada ciclo de clock, o nosso timer counter vai incrementar então aqui. Cada ciclo de clock ocupa um tempo, né? Então o período todo, né, o período todo de incremento do timer counter dá aí, né, 256 clocks, que é o 255 para chegar a FF mais 1 para ele zerar aqui, né? E o período em que o nosso sinal de PWM fica em nível alto, né, vai ser aí o valor do output compare mais 1. Ok? E aí a frequência do sinal de saída vai ser, no caso, né, a frequência de clock que a gente está aplicando no nosso microcontrolador, que pode ser, por exemplo, 16 MHz, dividido aí pelo N, que é o prescale, quando for aplicado, né, vezes o topo, que é 255, mais 1. Né? Então a gente consegue calcular aí a frequência do sinal PWM de saída. Ok? Então a gente pega a frequência aqui dividida pelo prescale e a gente divide, né, pelo tempo em que o nosso sinal demora para percorrer um ciclo. Né? Lembrando que, aí que o topo mais 1 é o ciclo total do nosso sinal aqui, né? Que é o período todo aí, né, do timer counter a partir de 0 e até FF, né, a partir de 0 e até FF e zerar novamente. Ok? Então, dessa forma, a gente calcula aí a frequência do sinal de saída do nosso sinal PWM, que são os principais valores que a gente precisa aí, obter do nosso sinal, né, que é a frequência do sinal PWM de saída e o Duty Cycle, aqui no caso no modo não invertido e aqui no modo invertido. Ok? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma ilustração que nos mostra, né, o funcionamento do Fast PWM para diferentes valores do output compare. Então, lá, quando eu tenho um output compare pequeno, né, aqui no modo não invertido, como é trago no datasheet,
Então, para um valor pequeno do output compare, o timer counter, quando ele for incrementando, ele vai chegar logo aqui no valor do output compare. Então, ele vai lá e dá um clear no sinal do pino, né? E aí, ele chegando no topo, ele seta de novo o sinal do pino. E aí, de novo, ele pega e chega logo no valor do output compare e ele dá um clear novamente no sinal do pino. Quando a gente coloca o output compare um pouco maior, um pouco mais para cima aqui, automaticamente o que a gente faz? A gente alarga o pulso alto, de nível alto do nosso sinal PWM. Porque agora o output compare vai demorar mais tempo para poder chegar lá no valor do output compare. Aí quando ele atinge o valor, ele dá um clear no sinal do pino, e aí quando ele chega lá no topo novamente, aí ele seta de novo esse sinal. Ok? E caso a gente coloque o valor do output compare no máximo, então aí o equivalente disso vai ser o sinal de saída estar sempre em nível alto. Da mesma forma, no modo invertido, a gente vai ter uma situação parecida, porém né, com o resultado contrário. Aqui no caso, quando o output compare está pequeno, né, o timer counter ele chega rapidinho no valor do output compare, e aí o sinal do pino já é setado logo de imediato. Né? O OC0 é um dos pinos do nosso microcontrolador. Né? E aí depois, quando ele chega lá no máximo, no topo, então aí ele dá um clear no sinal do pino. E aí, novamente, quando ele atinge de novo o momento de igualdade, na comparação aqui, ele seta de novo o sinal e assim por diante. Conforme a gente vai agora, nesse caso, subindo o valor do output compare, no modo inverso, o efeito disso é diminuir, né, olha, a largura do pulso de nível alto. De forma que se a gente colocar no máximo, o efeito disso é um nível do sinal de saída no pino estar sempre em zero. Né? Então é interessante a gente observar a evolução desses sinais, comparando os modos invertido e não invertido, que a gente percebe a diferença, né, entre eles aqui. A gente pode reparar que aqui no modo não invertido, conforme a gente foi aumentando o valor do output compare, o nosso PWM foi aumentando o duty cycle. E aqui no caso no modo invertido, conforme a gente foi aumentando o valor do output compare, o OCR0x, o PWM, o duty cycle foi diminuindo, chegando até a zero. E aí nessa figura maior aqui, a gente tem um detalhamento um pouco maior do período, né, de clock, com números de clock do nosso sinal PWM. Então, de forma constante, o valor do timer count ele vai contando de 0 até FF. Né? Que é de 0 até FF, é de 0 até 255. Né? Então, aí, o nosso timer count ele vai consumir 256 clocks, né, com o nosso prescale em 1 aí. Ele vai contar de 0 até 255, mais 1, 256, aí ele vai a 0 de novo. Então perceba que a gente consome 256 clocks para poder o timer counter chegar a 255 e reiniciar a contagem. Né? E aí, dessa forma, o efeito, quando a gente chega, por exemplo, né, aqui no caso, né, ele está utilizando o modo invertido, né, nessa figura maior. Quando ele chega no valor de comparação, né, vamos supor que aqui o valor do output compare, né, seja aí, por exemplo, 1F. Né? Então o timer counter parte lá de 0 e vai somando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a um F. Quando ele chega em um F, ele é igual ao output compare. Né? Então aí o que acontece? Mais um pulso de clock, o nosso sinal de saída, né, o pino de saída, ele é setado e vai a 1. Então, o que o nosso sinal de PWM equivalente vai resultar, né, de aqui no caso sinal baixo, é o valor carregado no output compare mais 1. Ok?
que é o clock adicional aí, para ele ocorrer realizar essa transação, né? Essa transição de 0 para 1. Né? Então aí por isso que a gente tem aquele mais 1 no cálculo aí dos duty cycles. Ok? E aí essa situação se repete para diferentes valores de output compare. Então, por exemplo, se a gente fosse configurar o nosso microcontrolador para gerar um sinal PWM no modo Fast PWM. Né? Se a gente assumir aí um oscilador de 16 MHz, que é a frequência, por exemplo, da plataforma Arduino. Se a gente for construir um pulso aí, né, com duty cycle de 75% e frequência de 62.500K, então como é que a gente calcularia, né, por exemplo, o prescale da nossa frequência, né, do timer? Como que a gente selecionaria? A gente joga aqui no valor da frequência de saída que a gente quer o valor requerido, a frequência de clock que está sendo alimentada o nosso microcontrolador, e aqui no caso do Fast PWM, o topo do timer counter mais 1, que vai dar 256. E aí a gente isola o valor de n, e aqui nesse caso deu 1, ou seja, a gente não vai precisar aplicar o prescale aqui nesse caso. Ok? E aí para o duty cycle basta a gente pegar o valor de 75%, né? Pegar lá o valor em que o nosso pulso fica em nível alto, que é a quantidade carregada no output compare mais 1, dividir por 256, que é o número de clocks em que o nosso timer counter 0 demora para poder realizar um ciclo de incremento de 0 ao máximo e voltar a 0. E aí com isso a gente isola o valor do output compare, que aqui no caso deu 191. Então a gente vai lá, configura através de uma operação OR, né, e uma operação de deslocamento aqui, o bit 6 do porte D em 1, que a gente vai colocar ali como saída. Carregamos aqui no caso o output compare 0A com 191, né, e configuramos aqui o nosso timer counter control, né, com os modos equivalentes aí para poder nos fornecer um sinal de PWM no modo Fast PWM, né, sem prescale. Ok? Então a gente configura aí os registradores de acordo com a necessidade de sinal que a gente precisa. E aí no caso, se a gente for utilizar, né, o Phase Correct PWM, que é o que? O PWM no formato de fase correta, né? A gente vai ver por que esse nome. No caso aqui, então, novamente a gente consegue variar aí, né, entre valores de 0 e 100% o duty cycle, com a frequência aí conforme a disponibilidade dos nossos registradores, com a diferença agora que o nosso timer count ele vai incrementar de 0 até FF, o topo, e decrementar depois até 0 novamente. Né? E aí os pontos de comparação vão acontecer duas vezes. Uma vez na subida e outra vez na descida. Né? Então aí, no caso do modo normal, né, não invertido, né, durante a subida, no up counting, né, aqui, quando ocorrer a igualdade do timer counter com o output compare, o nosso sinal do pino ele é levado a 0, dá um clear nele aqui. E aí, no modo down counting, né, quando o sinal do timer counter é igual ao output compare, então aí o sinal do pino é novamente setado aqui. Né? E no modo inverso ocorre a situação contrária. Né? No inverted mode aqui, ao invés do nível lógico do pino ser elevado a 0, ele é elevado a 1. E ao invés de ser elevado a 1, ele é elevado a 0. Né? Isso aí no COM 2 é o modo não invertido e o COM 3 é o modo invertido. Ok? Então aí,
para essa situação, né, a gente tem aqui duas condições, com output compare mais um pouco menor, né, aqui no caso, e aqui o output compare um pouco maior, né, lá. Então o que a gente vê aqui, conforme a gente vai levantando o valor do output compare, o que acontece é que o pulso, a largura do pulso, ela vai diminuindo, né, lá, porque os dois pontos de comparação vão ficando mais restritos aqui, ó, próximos aí ao pico de elevação e decremento aqui do timer counter. Então a gente vai modulando esse sinal, né, através da largura, que é o conceito aí de PWM. Então para esse caso aqui, o Dutch Cycle, basicamente vai ser o valor do output compare, né, que é aí a quantidade, né, equivalente, né, em clocks que o nosso timer counter vai demorar para chegar até esse valor de comparação aqui, né, dividido por 255, né, que é o período aí em que o nosso timer counter demora para chegar de 0 até o limite. Então o que a gente faz? O que a gente está fazendo aqui no cálculo do Dutch Cycle, né, no modo não invertido? A gente está pegando o valor aqui de 255, já que o timer counter, né, ele é incrementado de 0 até 255. Isso aqui pode ser, por exemplo, em número de clock. Se o prescaler, né, tiver em 1 aqui no caso, a gente vai ter aqui 255 clocks, um tempo equivalente a isso então, né? E aí a gente pega aqui o tempo que o nosso timer counter, a quantidade de incremento, né, ou seja, de clocks que foi necessário para ele chegar de 0 até o valor do output compare. Então a gente pega essa quantidade do output compare 0x aqui e divide pelo total, que aí dá, né, o output compare dividido por 255. Se a gente fosse fazer essa análise total, né, considerando o incremento e o decremento, bastaria a gente multiplicar por 2 aqui, né, ok? Os dois, a fração em cima e embaixo ali. Mas no caso, como esses dois seriam simplificados, de qualquer forma, né, se a gente fosse considerar todo o período, né, de incremento e decremento, então a gente pode desconsiderar ali o fator multiplicativo de 2 e levar em conta aqui no cálculo só o incremento. Já que o comportamento em questão de sinal PWM gerado é o mesmo no decremento, né? A gente pode perceber aqui que, né, até o pico, né, o nosso sinal ele é igual daqui até aqui, e depois no down counting também ele é igual da mesma forma, né? E aí no caso do modo invertido, basta a gente pegar o total e fazer menos a quantidade em que ele já está no modo normal em nível alto. Então, por exemplo, no modo invertido, o que a gente vai pegar? Se a gente fizer 255 considerar aqui, olha, 255 menos o output compare x aqui, o que vai dar para nós? Vai dar o restante aqui, né? Que é exatamente o equivalente aqui, olha, em que o sinal invertido fica no nível lógico alto, né? Então o que a gente está fazendo aqui é pegando aí o restante, né, do sinal PWM em nível alto, considerando o modo invertido, né? Só o output compare a gente está considerando, né, o modo não invertido, que é esse período aqui, ó, em que ele está em nível alto, né? Então aqui no caso o total, aqui até a metade é 255. Essa quantidade que ele fica em nível alto é o output compare. Então 255 menos esse pulso aqui, sobra esse outro pulso aqui para nós, né? Então no caso esse valor aqui é o 255 menos o output compare. Aqui no caso pode ser o zero, né? No lugar do x aqui pode ser o zero.
Ok? Então, dessa forma, a gente calcula o duty cycle do sinal PWM de saída para o modo não invertido e para o modo invertido. Da mesma forma, se a gente fosse querer considerar aí no cálculo do duty cycle, né, todo o período de incremento e decremento do timer counter, zero aqui, né, a gente basta aí multiplicar por 2 o numerador e o denominador aqui, que o efeito seria o mesmo no final. Né? E aí, no caso, a frequência do sinal de saída, né, ou seja, do sinal de duty cycle de saída, a frequência aqui, no caso, vai ser dada aí pela frequência de clock de alimentação do nosso microcontrolador, dividido pelo prescale, conforme for a necessidade, dividido aí por 2 vezes o valor do topo, né? Já que é o tempo em que o nosso timer counter demora para poder incrementar e decrementar, ou seja, fechar um ciclo, né, de período aí do nosso sinal de saída. Então a gente multiplica 2 vezes o topo, já que o topo é 255, né? 255 é o tempo em que o timer, né, demora para sair de 0 até 255. E aí, mais uma vez, de 255 até 0. Então, a gente multiplica 2 vezes. Então, esse tempo aqui, né, em equivalente número de clock, é 2 vezes o topo. Né? Que aqui, no caso, vai dar aí, né, 2 vezes 255. Ok? Então, dessa forma, a gente calcula o duty cycle e a frequência de saída do sinal PWM, que são os principais, né, valores aqui no caso, a título de controle. E aí, para exemplificar também as diferenças entre o modo invertido e não invertido do modo de PWM fase correta, a gente vê aqui, né, conforme o valor no modo aqui, no caso, não invertido, no caso aqui a gente tem que conforme o valor do output compare, ele vai ficando cada vez maior, né, aqui no caso, ó, vai subindo. Qual que é o efeito disso? O pulso zero, né, o vale aqui do nosso sinal PWM, vai ficando cada vez menor, tá vendo? Até que quando ele chega lá no topo, ele chega aí a 100%. Que aqui no caso, no modo fase correta, né, é possível ele chegar mesmo a 100%. Né? No Fast PWM, aquele pulso adicional de clock, mais um, né, acaba bloqueando essa possibilidade. Mas aqui no caso, no PWM fase correta, ele consegue chegar aí no valor máximo de 100%. Né? E aqui no caso, no modo invertido, aqui conforme a gente vai crescendo o valor do output compare, do nível de comparação, então aí o pulso agora ele vai reduzindo, ó, tá vendo? Aqui ele estava num tamanho e agora ele está aqui num tamanho mais reduzido, até que chegando no nível máximo ele vai a zero. Então é o efeito contrário do modo não invertido. Né? Aqui no caso, nessa ilustração maior, a gente tem uma condição aqui do modo não invertido. Então, o ciclo do nosso timer counter, né, ele ocupa aí 2 vezes o topo. Né? Ele ocupa 2 vezes o valor do topo para poder incrementar de 0 até 255, ou FF, né, que são aí os 8 bits, e mais 255 para ir do topo até o zero. Que no caso aqui dá, por exemplo, um equivalente de 510 clocks, conforme o prescale do nosso timer. Né? E aí, conforme o valor do output compare que a gente coloca, né, ocorrendo aí as igualdades, nesse caso aqui do modo não invertido, quando ocorre uma igualdade aí no up counting do timer counter 0, ele vai aí de 1 para 0. Né? E quando ocorre uma nova igualdade aqui
no down count ele vai de 0 para 1. Né? Então percebam que se a gente for contabilizar, né, o período, vamos supor que 255 aqui é o equivalente em clocks. A gente tem que lembrar que os pulsos de clock consomem um tempo. Né? Se a frequência de clock for 16 MHz, né, então aí isso vai representar para nós um período equivalente ao inverso de 16 MHz. Né? Então vamos supor que a gente tem aqui, né, imaginando que 255 mais 255, que vai dar 510 clocks, né, vezes aqui no caso o tempo que dura cada clock. Então se a gente fosse contabilizar, né, o tempo em que o nosso sinal PWM fica em nível lógico alto, a gente teria o quê? Duas vezes o OCR0x, o Output Compare aqui. Né? E aí, o tempo em que ele fica, o período todo, né, do nosso sinal aqui, que é o caminho de 0 até FF e de FF até 0, é o que? Duas vezes o topo aqui. Né? Que no caso aqui é 255. Então é onde a gente corta o 2 aqui e fica aí a divisão, né, do output compare pelo topo aí, né, para poder chegar no duty cycle. Ok? Então esse aí é o efeito do fase correta. E o nome fase correta, ele surge em função de que quando a gente utiliza diferentes valores de output compare, como o nosso pulso aqui ele está sempre centralizado, perceba que o valor 0 aqui do timer counter ele está sempre no centro dos pulsos do nosso sinal PWM. Então, se a gente tem, por exemplo, um sinal PWM no modo fase correta de um tamanho, conforme a gente muda o valor do output compare, os sinais de PWM vão estar sempre com os pulsos alinhados, com o centro sempre alinhado. Né? Isso não acontece, por exemplo, no Fast PWM, né, que tem como vantagem, né, chegar a valores de frequência maiores. No caso do Fast PWM, né, o que acontece é que os pulsos eles vão ter aí diferentes posições. Né? Aqui ele vai estar num alinhamento, aqui ele vai estar em outro, e aqui, por exemplo, por fim, com um outro valor de output compare, ele vai estar em outro. Então aqui o centro desse pulso está aqui, o centro desse outro pulso está aqui, e o centro desse outro está aqui. Então perceba que tem aí uma defasagem, né, entre um pulso e outro. Tá? Eles não estão na mesma fase, né? Eles estão, no caso aqui do Fast PWM, né, nessa ilustração aqui, os pulsos aí, eles estão defasados. Né? E no caso do fase correta, né, eles estão sempre centralizados conforme o vale aqui, né, de incremento e decremento do timer counter 0. E aí, da mesma forma, se a gente fosse calcular, né, como configurar o microcontrolador para gerar um sinal de PWM no modo de fase correta, por exemplo, aqui com um duty cycle de 75% e uma frequência de 31.372K, basta a gente substituir os valores na nossa formulinha, né, que aqui no caso é a frequência que a gente precisa, aqui a frequência de alimentação, considerada aqui, né, e aí o topo aqui, duas vezes o topo, né, que vai ser 510, 2 vezes 255, e o N a gente deixa ele isolado, que aqui no caso novamente deu igual a 1, ou seja, sem aplicação de prescale. E o duty cycle, basta a gente pegar o valor de 75% e encontrar o valor do output compare que vai ser necessário aí carregar para poder atribuir esse duty cycle, que no caso aqui deu no 191. Então novamente a gente garante que o pino 6 do port D vai ser como saída, porque é esse pino que vai receber os níveis 0 e 1 do nosso sinal PWM. Carregamos o output compare com 191 e com os registradores timer counter control 0A e 0B, a gente configura o nosso timer
nos moldes que a gente quer, né? Ou seja, o PWM fase correta sem o prescale. Bom, então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.